A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez juntos, eu, Diácono Raniel Oliveira, comigo, na minha bancada, né, uma bênção, uma honra. Temos aqui o presbítero Otoniel Félix e o Diácono Francisco de Lima. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer, satisfação também estar com vocês neste dia e nesta noite, nesta hora. Não sei o momento que a pessoa vai estar nos assistindo, né? É verdade, é verdade. Prazer é Isso é a nosso. bênção de ter essas plataformas, né? Em falar nisso, você já curtiu, já Hum, compartilhou, já divulgou esse canal, que é uma bênção, né? Esse é o BD em Síntese Podcast e estamos aqui na lição de número 7, na lição de jovens. Muito bem, ó. Lição de número 7, que tem como tema Deus abate o coração orgulhoso. Como vocês bem sabem, estamos um trimestre todo estudando o livro de Daniel, um livro rico, riquíssimo, de várias formas. E na lição de hoje, a gente vai ver exatamente um foco do capítulo de número 4, como ele se inicia e as consequências da soberba de Nabucodonosor. Nós temos 3 objetivos, né? Primeiro, o edito do rei e o relato do seu sonho. E, segundo, aprender a conduta de Daniel na interpretação. Não é o primeiro sonho, tá, gente? Já estamos falando de um outro sonho. E compreender como se deu o cumprimento do sonho e a restauração. Sim, porque servimos a um Deus de restauração. Tudo isso vai ser abordado aqui. E eu gostaria apenas de iniciar a minha participação dizendo que algo me chama a atenção neste livro, que é um cativeiro que iniciou de forma terrível, nada promissora, e jovens, muito jovens, indo para um país estrangeiro, um cenário um tanto quanto avassalador. Quem ficou para trás, muitos morreram. Estes que foram eram de descendência real, eram nobres, eram preparados, mas mesmo assim não significava que eles teriam sucesso, então eles foram para uma missão completamente desconhecida, num local adverso, numa cultura nova, mudaram seus nomes, tentaram mudar a sua cultura, tentaram impor a sua alimentação, tudo de encontro ao que eles haviam aprendido. E algo que me chama a atenção é que começou assim, mas Deus mudou esse quadro, e a gente percebe, principalmente aqui em Daniel capítulo 4, que Nabucodonosor escreve em primeira pessoa. Isso me chama muito a atenção. Ele diz aqui no versículo 4, eu, Nabucodonosor. Então, ele está escrevendo em primeira pessoa, o que mostra que aquilo que começou muito mal passou a ser um campo fértil para o agir de Deus naquele reinado, onde o próprio rei, passando pelo que ele havia passado, ele reconhece o senhorio de Deus e ele também se coloca como testemunha da verdade. Isso me chama muito a atenção e eu quero também ouvir aqui os meus amados irmãos, mas é importante a gente ressaltar o contexto em que isso aconteceu, em que ano estamos, em que momento da história estamos. Já não é o primeiro sonho, a gente já tem aqui um Nabucodonosor mais próximo de Daniel, parece haver um princípio de amizade, ou talvez até uma sinergia, algo positivo entre eles. E eu queria que o meu querido presbítero Otoniel Félix nos trouxesse, assim, nos fizesse um panorama sobre este momento da história do livro de Daniel. Por favor, querido. Queridos professores, vale salientar que, como a lição está tratando sobre o livro do profeta Daniel, tivemos aulas que foi tratado especificamente sobre essa questão cronológica, o tempo, mas é importante ressaltar em que período estamos. Como bem frisou o professor Raniel, nós estamos aqui no período no chamado Império Neobabilônico. Esse é um nome que foi dado devido justamente o segundo império que surgiu e é chamado de Neobabilônico porque houve um primeiro império babilônico do conhecido rei Hammurabi, né? Que era a primeira dinastia ali dos chamados Amoritas. Então ele foi fundador ali do primeiro império babilônico, né? E interessante que quando ele funda
esse primeiro império, ali por volta ali do ano 1792, 1750, ou seja, bem antes do período em que estamos, mas é importante frisar isso, porque aqui nós vamos nos situar porque ele é chamado de Império Neobabilônico, né? Então, nesse primeiro período, nós temos esse império. Só que surge no período ali de 625 a 605 antes de Cristo, ali surge o rei Nabopolassar. Ou seja, aqui nós estamos agora diante de um novo rei, e ele, com a expansão militar, com a expansão de conquistas, ele traz um novo sistema de governo, onde o avanço, atingindo ali os assírios, e o Nabopolassar, depois que ele falece ali por volta do ano 605, surge justamente a figura que nós estamos estudando hoje, o rei chamado Nabucodonosor. Secularmente, nós chamamos ele de Nabucodonosor II. Então, entre os anos 604 a 561, 62, 63, mais ou menos, que as datas não são específicas, né? Então, por volta desse período, Nabucodonosor, ele tinha um objetivo, que era tentar restaurar esse primeiro império babilônico lá do primeiro rei, o Hammurabi. Inclusive, é bem conhecido pelas chamadas tábuas de Hammurabi, né? Os códigos de Hammurabi. Enfim, entendendo isso, nós estamos aqui no período que já passou-se, como o professor Daniel falou no início. Daniel foi levado cativo ali por volta do ano 605, houve 3 levas, né? E aqui nós já estamos aqui, vamos dizer assim, mais ou menos ali no meio desse período, entre 605 a 561, porque após o rei Nabucodonosor, e nós vamos para frente e estudar sobre isso, vai surgir um outro rei, mas o importante aqui não é tratar especificamente, você não vai trazer, professor, no domingo, história do Ervil-Merodach, do Belsazar, não. O momento é focar aqui em Nabucodonosor, né? Que ele tinha esse intento de restaurar esse grande império, ele estava nesse período aí, compreendido de 605 a 561, e é aqui que surge a história de Daniel, é aqui que surge esse sonho, como o professor Raniel explicou, um segundo sonho, que vai demonstrar, na verdade, a própria estrutura do que seria esse império, que Daniel vai explicar, mas a lição está justamente tratando sobre esse edito do rei, que vem justamente por causa deste sonho também que aconteceu, e tem os desdobrar que nós vamos aprender aqui no decorrer da lição, e é importante frisar isso aí porque você coloca o aluno em um contexto em que ele está realmente acontecendo, o evento, professores. Muito bem. A gente tem, querido professor Otoniel, o senhor falou muito bem sobre a importância do período histórico, e eu fiz algumas pesquisas tempos atrás, e eu vi, por exemplo, que na arqueologia bíblica atual foram encontrados, por exemplo, tijolos do templo do rei Nabucodonosor II, com inscrições da época, datados pelo exame de carbono 14 à época, inclusive há indícios de incêndios naquela região, né? Cidades que foram queimadas, e esses tijolos eles preservam a história do tempo, inclusive de quando houve as queimadas, né? Isso é muito interessante, o que prova que o rei Nabucodonosor II é confirmado historicamente. Isso é muito interessante porque prova a narrativa bíblica da forma como ela de fato ocorreu. O rei Nabucodonosor existiu. Nós não estamos falando de contos, nem de histórias falsas. Nós estamos falando da palavra de Deus. Ela é infalível, ela é real. E nós temos aqui um contexto muito bem colocado. Estamos aí por volta do ano 561, 570, não se sabe ao certo. Então, Daniel já estava com sua meia-idade e ele já havia entrado na presidência, já era respeitado, já foi chamado porque o rei sabia que podia contar com ele como sendo um homem de Deus. Então, ele já não era mais um novato, ele já não era mais alguém inexperiente, mas uma marca de Daniel é a sua sabedoria ao se dirigir ao rei. Perceba que o rei ele traz um sonho que mostra uma árvore, naquela árvore se abrigam os animais, os outros também se utilizam da sua sombra. Isso fala da grandeza do seu reino, fala da grandeza do rei Nabucodonosor, e Daniel se dirige ao rei nesse contexto. Eu queria ouvir meu querido diácono Francisco de Lima. Nós temos um rei que tinha glória, que tinha fama, dinheiro, me parece muito com alguma coisa nos tempos Uhum. atuais, né? Pessoas que desejam glória, fama e deixam se levar pela
soberba, não é, Diácono Francisco de Lima? A paz do Senhor, meu irmão, mais uma vez, meu querido professor, aluno amante da IBD, querido diácono Raniel, exatamente, é isso que nos conduz aqui. Logo quando a gente se vê, né, lendo aqui o capítulo 4 de Daniel e refletindo sobre ele, a primeira coisa que vem aqui na minha mente é a palavra soberba, orgulho, orgulho, soberba. E aí eu lembro agora aqui de uma mensagem, de uma frase curta, mas muito forte, do C.S. Lewis, né? E o nome dele é Clive. E aí o Dr. Clive, também cineasta, teólogo, escritor britânico, afamado pelo mundo aí, ele disse uma coisa, ele disse uma frase muito importante sobre o orgulho. Ele disse que o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Então, o orgulho é a galinha, olha que coisa, hein? É a galinha sob Gostei. todos os outros pecados são chocados. Ou seja, você para pensar nisso. É o orgulho que tira o homem do céu, do céu. É o orgulho que tira a comunhão entre os homens. Faz com que ela seja excluída. Quando eu sou um orgulhoso, uma orgulhosa, né? Eu posso ser tudo, tá? Mas enquanto eu não for um orgulhoso, tem uma solução para a minha vida, tá? Se eu for tudo de ruim, mas não for um orgulhoso, isso significa que tem uma saída. Agora, quando eu sou muita coisa e ainda sou orgulhoso, aí está o problema. E Nabucodonosor, ele estava assim, se achando muito. O sonho falava muito sobre ele, uma árvore frondosa, diga-se de passagem, que estava cada vez mais alta e tocando os céus. E ela estava ali no meio da terra e todo mundo, todos que estavam na terra, naquele plano, né, que ali estava, via aquela árvore, ela chamava atenção. E como diz o texto, e o senhor aqui já bem pontuou, certo? Com um grande poder de síntese aí, ela abrigava, ela dava sustento às árvores, às aves do céu sobre esta árvore fazia seus ninhos. O gado, os animais da terra sob esta árvore se abrigava. Então, ou seja, falava sobre Nabucodonosor. E aí, muito soberbo, muito orgulhoso, ele foi esquecendo, tá? De que o orgulho, a soberba precede a queda. E ele foi entrando num colapso, ele foi se achando muito, até que Daniel, né, recebe uma mensagem do céu, tá? Uma interpretação. Ele tem uma visão, o rei tem uma visão, tá? Um sonho ali, e se perturba com aquilo, e como também aconteceu em Daniel 2, onde ninguém conseguiu interpretar, só a Daniel é dada essa condição. E essa interpretação, né, que é dada a Daniel através de uma mensagem clara, ela é tão clara, ela é tão assim impactante que o Daniel passa uma hora, 60 minutos aqui, ó, sabe? Atormentado com aquilo que significa aquela visão, aquele sonho, aquela interpretação que ele recebe. E aí o próprio rei, eu acredito que é Deus nas entrelinhas, o próprio rei ali em diálogo com Daniel, né? Tá aqui, eu anotei, inclusive, Daniel, capítulo de número 4, versículo 30. Daniel, capítulo 4, versículo 30, eu quero ler aqui os irmãos rapidinho. Olha o que diz aqui o 4, versículo de número 30 de Daniel. Diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Aqui, na verdade, está a soberba estampada. Ele aqui levanta a sua voz e começa a se achar muito. No versículo 19, na verdade, aqui está o que eu quero dizer, diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra o que te tem ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Veja o tamanho da mensagem, o poder, a complexidade. Então, ou seja, Daniel está dizendo: rei, isso aqui que o céu me revelou seja contra os teus inimigos, contra os teus adversários. Passe distante do teu reino. E aí, a partir disso, a gente tem aqui o desenrolar da lição de hoje.
Porque quando o professor Francisco cita esse versículo aí, você observa que como o orgulho realmente aparece, né? A questão do orgulho, né? É o início do orgulho. A própria lição aqui, no próprio tópico primeiro, ela vai justamente dizer que ele estava nesse seu palácio e tal. E no capítulo de número 4, o versículo que ele leu aí, o versículo 30, ele diz assim, ó, o rei disse, não é esta a grande, olha o termo, a grande Babilônia, né? Que eu conquistei para a casa real com o meu grandioso poder, para minha majestade. Olha o início, né? Aí a nossa lição vai dizer aqui em Provérbios 16, 18, a soberba, ela precede o quê? A destruição ou a ruína. Aí eu acredito que no domingo o professor, quando adentrar nesse texto, ele vai definir orgulho, demonstrar que é um sentimento gerado ali pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo, né? Em geral, assim, relativa a si próprio, ou uma conquista pessoal. Aí distinguir aquilo que a gente chama assim, eu tô orgulhoso disso, daquilo outro, como algo bom, e o orgulho que é soberba, que é a própria soberba, ou seja, o lado negativo do orgulho, que seria soberba. Dependendo do contexto, ele tem que representar essa situação. E citar Mateus 15, versículo 18 ao 20, onde Jesus fala ali que é do coração do homem que saem os maus pensamentos, né? Então, aí aqui eu observo, professores, para passar para você, eu observo que aqui existe uma possibilidade de Deus abater alguém. Aí por isso, nós temos aqui duas situações: o orgulho e o orgulho que vai se revelar ali dentro do coração. Porque no caso aqui vai revelar a intenção, a volição, a vontade das pessoas. Vai surgir de dentro do ser humano como vontade de praticar algo e isso vai ser externado. Por isso que é interessante mostrar o que seria esse orgulho, que seria aqui em específico, em especial, uma soberba. Perfeito. O senhor falou, completando o que o Diácono Francisco falou, mas eu queria resgatar um pouquinho desde o que o Diácono Francisco falou, na seguinte medida, em que nós temos alguém que, com o seu orgulho, sua soberba, é incapaz de reconhecer, é incapaz de se arrepender, é incapaz de, portanto, alcançar a redenção. Então, o orgulho, como diz, diga de novo aquele ditado que o senhor falou, são os ovos, diga aí de novo. Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, ele falou que o orgulho, né? O orgulho é a galinha sobre o qual todos os demais pecados são chocados. Ou seja, o Pronto, orgulho é a é isso galinha. aí. Ela é a achei, mãe, ela é a genitora. achei, O orgulho achei é o fantástico. genitor. Não à toa, esse foi o pecado original. Não à toa, esse foi o pecado cometido por Satanás e que muitos pensam iniciou-se na terra. Não. O pecado iniciou-se no céu e isso não é nenhum absurdo dizer. Então, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa, não dá a sua glória a ninguém. E Nabucodonosor pecou do mesmo pecado original, do mesmo perigo e ele disse: a minha grande Babilônia, que eu fiz o meu trabalho, né? Tudo para mim, né? Isso, viu, presbítero Antoniel? Hum, Isso surge num tempo que estamos vivendo agora, muito semelhante, quando a gente fala da geração mi. Não sei se os senhores sabem, uhum. mas essa expressão vem do inglês, que é me no sentido me, que é eu. Então, me e me. Então, do inglês, eu, segundo eu, terceiro eu. Então, o orgulho estampado nas gerações e hoje não é diferente. Portanto, observe, caro professor, a importância de falar sobre os perigos do orgulho, porque ele nos priva da graça, ele nos priva do céu, como foi com Satanás, ele nos priva da presença, como foi com Adão e Eva. E nós temos aqui outros exemplos, né, que estão contidos na palavra. Eu quero citar pelo menos o exemplo de Davi e de Saul. Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, ele, na sua soberba e no interesse de aparecer, de fazer o melhor para o povo, na sua visão, ele não espera Samuel, ele mesmo faz o que não lhe cabia, ele faz o sacrifício, ele faz os preparativos para o culto, ele prossegue fazendo aquilo que cabia a Samuel, e por este pecado, pela soberba, pelo seu orgulho, ele perdeu o seu reinado. E Davi, com incontáveis pecados, com morte, com adultério, com coisas absurdas,
ele era sempre capaz de se humilhar, de se arrepender. Então nós temos um homem como Saul, que cometeu uma falha, mas que para Deus ela é imperdoável, e nós temos Davi como uma multidão de pecados, e a palavra de Deus diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Então é importante o que Daniel disse para o rei, é o mesmo que se diz para qualquer um de nós hoje. Ei, rei, cuidado com o pecado da soberba. Ei, rei, desça daí. Cuidado, porque neste caminho que você vai, o castigo é certo. Deus está lhe dando uma oportunidade. E de quanto tempo foi essa oportunidade? 12 longos meses. 12 E meses. ele não se arrepende, ele, pelo contrário, ele cada vez mais exalta a sua grandeza, o seu reinado, as suas conquistas, tá certo? Então Deus utiliza uma punição que não é uma punição definitiva. Por quê, queridos? Porque no fundo, Deus não queria condená-lo, Deus não queria destruí-lo, e portanto a visão termina com uma árvore cortada, mas que as suas raízes estão acorrentadas com ferro e bronze, etc. Então ele diz: olha, isso significa que Deus não vai te destruir, mas ele vai te punir. Ele vai te colocar numa situação em que você vai ser humilhado. E ele diz 7 tempos. O que significa isso? O que significa 12? Então, na numerologia bíblica, 12 é sempre algo completo. É um tempo perfeito, completo. Né? 12 apóstolos, 12 tribos. É sempre o número da completude, né? E aí ele diz 7. 7 é o número de Deus. Deus aplica 7 tempos para a punição e para o quê? Arrependimento. Não é para a destruição. Então ele coloca um transtorno psiquiátrico na cabeça do rei, tão inteligente, tão capaz, de repente se vê com as feras do campo, molhando-se com o orvalho e comendo da grama. Então, isso é algo espiritual. Mas eu queria que o presbítero Otoniel falasse um pouco sobre esse transtorno psiquiátrico e se é sempre assim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, fulano é doido porque ele está endemoniado, né? Fulano está sem as faculdades mentais em ordem porque ele pecou, porque ele está distante de Deus. E nem sempre é assim, né, presbítero Otoniel? Nesse caso, sim, né? Mas nem sempre é assim. Verdade. E é importante salientar aqui que quando você citava a respeito do Daniel convocar o rei ao arrependimento, no capítulo 4, versículo 27 aí do livro de Daniel, isso antes, né? Antes da revelação do que seria esse sonho, Daniel, justamente, ele demonstra, quando ele explica, ele fala para o rei, ele dá um conselho: arrepende-te. Arrepende-te. E foi justamente o que o rei não fez, né? Ou seja, o conselho foi dado por Daniel, e de acordo com Provérbios 4, 23, diz o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Então, observe que ele não observou, consequentemente, o juízo por causa do seu orgulho, da sua soberba, que tudo teve início com esse achar que é alguma coisa, que é grande, que a sua conquista, a minha, o eu, como você falou aí. Então, as consequências era a fama dele. Consequentemente, como você falou, ele foi acometido por um distúrbio mental, né? E, inclusive, professores, na psiquiatria, existe dois termos que eles dão, chamado de licantropia, e o outro é zoantropia clínica. Isso. Licantropia vem de licos, né? Com antropos, ou seja, homem-lobo ou lobisomem, de onde vem o termo lobisomem, né? Isso, na verdade, vai consistir. Eles dizem que é raro, um transtorno raro, mas pode acontecer isso. É um transtorno psiquiátrico, caracterizado ali pela presença ali de ilusões. O indivíduo que é afetado, ele às vezes pensa-se ser de fato um animal, e acontece de fato isso. Eles dizem, segundo os psiquiatras, não são, eles afirmam, na verdade, que não é muitos os casos, mas isso acontece, e acontece de fato. É uma alucinação que ele vai sentir. Essa alucinação, ela vem acompanhada ali pela percepção de supostas alterações corporais. Ele começa a observar que as suas mãos, e os seus pés, muitos pensam até que é um animal de fato.
Ou seja, durante esse período aconteceu justamente isso com Nabucodonosor. Inclusive, a aparência física das pessoas ao longo do tempo, ela vai ficando diferente, porque você começa a ter uma percepção diferente da realidade. Transtorno mental, um problema psiquiátrico de fato, né? Então, aqui nesse período, como você bem falou, um período de 12 meses ele teve para se arrepender e não aconteceu, e veio como um juízo da parte de Deus, tal problema. Mas como você bem frisou, aqui em específico não era uma obra maligna do diabo, mas sim um juízo por causa do próprio pecado dele. Mas para trazer a atenção, inclusive a profecia que Deus deu a Daniel foi de informar que ele ia se recobrar, ia ficar são novamente, e é aí que ele passa a glorificar a Deus depois dele ter sua mente renovada, depois de passar por todo esse problema, professores. É importante no domingo o professor frisar isso e mostrar que, de fato, tais situações ocorrem e ocorrem muito. É, isso não é comum, mas é possível, ou seja, nada do que está escrito na palavra de Deus é à toa, mas Deus é soberano. Eu É. sempre me pergunto, queridos Otoniel e Francisco, por que Deus criou uma sinergia entre Daniel e Nabucodonosor? Explique melhor, professor Daniel. Eu explico. A Uhum. sinergia é um ganho mútuo, onde as pessoas, em colaboração, chegam a um resultado maior do que a soma dos resultados individuais. Então, você vê, por exemplo, patos viajando em formação em V, onde o primeiro da frente e os demais vão formando o formato de um V. Aquilo não é à toa, aquilo é um movimento sinérgico, onde o primeiro enfrenta a resistência do vento e ele cansa mais. Os que vêm atrás pegam o que a gente chama de vácuo. Então, eles cansam menos. E ali, presbítero Otoniel, de tempos em Uhum. tempos, o da frente cede lugar e outro vem para o seu lugar, de maneira que o conjunto cansa menos do que se eles voassem individualmente. Então, isso é sinergia. Então, Deus permite uma sinergia entre Daniel e entre Nabucodonosor, homem caldeu, homem idólatra, homem orgulhoso. Mas a gente vê, por exemplo, aqui, que ele, o rei, é quem consola Daniel. E diz: tenha calma, né? Querido, se isso não é uma ação divina, eu não sei o que é. Mas nós servimos a um Deus soberano e alguém, talvez, nos tempos de hoje, ou talvez um obreiro, né? Um pastor, alguém diz assim: mas por que Deus deu um sonho àquele não crente? E eu que tenho que interpretar. Por que Deus não deu o sonho para mim? E Deus é soberano, ele dá a quem quer, ele usa quem quer, do jeito que quer. E Daniel nunca se ensoberbeceu contra Deus, nunca reclamou e dizer: eu vim aqui para uma nação estranha e eu só virei intérprete e só dá sonho para Nabucodonosor, né? Ele nunca É. fez isso. Pelo contrário, Deus criava oportunidades e colocava na cabeça do homem mais poderoso da época, algo que o incomodasse, porque somente assim a mensagem de Deus chegaria ao seu coração. Só pelo incômodo da sua mente, só pelo trabalhar da sua cabeça, dos seus pensamentos, né, que ele poderia dar atenção às coisas de Deus. E Deus promove isso nos dias de hoje também. Deus coloca chefes de Estado, donos de empresas. Nós temos o grande pregador Billy Graham, que foi conselheiro de presidentes americanos da Inglaterra, de grandes homens e mulheres. E por que não? Porque Deus não pode incomodar um grande líder, um grande primeiro-ministro, um chefe de Estado, um dono de empresa, porque assim Deus cria situações e essa sinergia redunda para a glória do seu nome, não do nome do rei, não do nome do príncipe, e assim qualquer coisa que o valha. Então, já caminhando, né, o nosso tempo não é tão longo, já caminhando para a terceira e última parte da lição, nós temos aqui algo interessante. Eu queria ouvir aqui o diácono Francisco de Lima, porque nós servimos a um Deus de restauração, e me parece ser um grande campo missionário, toda essa história, né, diácono Francisco de Lima? Deus é missionário. A grande realidade é essa. Deus é missionário. E quando eu olho para, como o senhor falava aí, sinergismo, sinergia, da cooperação e etc., do ganho, né, entre ambas as partes, do avanço, a gente vê isso. João capítulo 3, versículo de número 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
E esse envio de Deus, né, não foi para condenar o mundo, não foi, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse que tem essa intenção mostra isso. A antiga aliança está cheia dessas passagens, dessas oportunidades, para a gente ter certeza de que Deus é missionário. E o capítulo 4 de Daniel, esta é a intenção de Deus, já que muitos tinham medo, e muitos medos, né, diversos tipos de medo, e daí ficavam atônitos na presença do rei, aí Deus dá uma visão e mostra onde ele quer chegar. Ele pune o rei devido ao seu orgulho, a sua soberba por se achar muito, se achar que a Babilônia só era o que era, a Mesopotâmia só estava naquele nível excelente, destacando das demais nações por causa dele. Realmente ele era aquela árvore. Deus, mais uma vez, mostra que não erra ao dar a visão, ao revelar, ao passar a interpretação para Daniel, certo? E aí esse homem fica ali delirando, comendo mato, grama, acordando de manhã e de tarde e de noite ali com o orvalho da terra sobre a sua pele, se comportando como um animal irracional, fica no estado de demência, perde todo o senso das coisas e começa agora a agir como um animal irracional. A racionalidade chega a zero. Só que Deus vai mostrando que a vontade dele não é esta. O que ele quis foi mostrar para esse homem que ele não era nada. Que ele não era nada. E aí ele vai, como diz aqui o versículo o último versículo, né? Daniel 4:37, diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha, ele terminou, aqui é um testemunho pessoal dele, e ele termina esse testemunho dizendo: eu agora reconheço que antes, né, que agora e que amanhã eu nunca, que eu estava me comportando errado antes, e que a partir de agora, amanhã e depois eu nunca haja como. Isso é muito interessante. Mas veja que Daniel entrou em ação, Deus trabalhou ali, né, deu a oportunidade a Daniel de chegar, de alcançar aquele coração. Quando eu olho para a nova aliança, eu vejo Filipe, um diácono, né, um evangelista em potencial, um diácono que sai ali, em Atos capítulo de número 8, Atos capítulo de número 8, sai ali pregando o evangelho e ele encontra o eunuco, né, um etíope, mordomo-mor de Candace, também alguém que era uma autoridade. E ele mostra que a gente não pode se preocupar com isso, em ir à autoridade, não ir só à autoridade, os mais ricos entre os ricos, os PNAs, os povos não alcançados, como também aqueles que são os pobres. Os pobres entre os pobres também estão na categoria dos povos não alcançados. E a gente precisa estar pronto para ir a um público e a outro. Filipe aqui foi este homem que também estava rodeado de poder, né, de uma segurança, de uma proteção, uma inacessibilidade, quem sabe, e aí ele sai aqui por ordem do Espírito e vai ao encontro deste homem. Sabe o que é interessante? Que Daniel teve a sensibilidade, quando ele recebeu a palavra de Deus, a revelação, ele soube chegar, por mais que foi ali, ficou atônito, mas a partir disso, ele soube chegar, ele soube ir aonde Deus queria que ele fosse. Filipe, a mesma coisa. Filipe estava preparado. Diz o versículo 35 de Atos 8, e eu termino aqui. Diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E assim eu devo fazer na faculdade, no colégio, no meu ambiente de trabalho, com os meus chefiados, liderados, com os meus cooperadores, com os meus chefes e etc e tal. Então, que Deus abençoe todos em nome de Jesus. E um prazer falar sobre esse capítulo 4 tão rico. Amém. Eu também encerro aqui o meu comentário, né, dizendo que essa oportunidade que teve lá e que você também citou aqui de Filipe, interessante que Filipe ele tinha a vertente dos samaritanos, que eram os desprezados, a vertente dos Uhum. poderosos, ele transitava muito bem entre os povos que, no fundo, vamos dizer a verdade, são corações sedentos. É, E todos eles, sejam reis, É sim. sejam governantes, sejam líderes de empresas, todos precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. E esta é a mensagem que termina a nossa lição. A soberba ela é muito perigosa.
porque ela nos incapacita diante de Deus. Então, Deus não tem problema em perdoar pecado? Tem, amados? Não Não. tem. Deus não tem problema. Então, o que tira o homem do céu não é o pecado. Ai, meu Deus, o irmão falou uma abominação. Não. O que tira um homem do céu não é o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que nos tira do céu é a soberba, porque ela tira do Espírito Santo o poder de ação. Eu deixo de reconhecer que ele é poderoso para agir na minha vida. E Deus chacoalhou a vida de Nabucodonosor II e disse assim: eu vou deixar você de castigo, mas no final vai dar tudo certo. Você vai me reconhecer como Deus, você vai mudar a história dessa nação. E a verdade é que nós sabemos que outros reis virão, nós temos as lições 8, 9 e assim por diante. Nós veremos que os reis que vieram depois não deram ouvidos, não deram valor, e Deus, logicamente, aplicou o seu juízo sobre a nação babilônica também, com o reinado medo-persa, que logo, logo chega às próximas lições, a gente não vai entrar agora, mas Deus executou o seu juízo. Mas ele escolheu Nabucodonosor no meio do lamaçal do pecado, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com o diácono Francisco, e assim como ele fez com o presbítero Otoniel Félix. É por isso que nós estamos aqui nesse podcast, louvando e agradecendo a Deus Professor por mais Raniel, uma lição. Pois não. o senhor me lembrou uma coisa aqui rapidinho. Isso, o senhor, mais uma vez aí, fecha com chave de ouro. O senhor me trouxe aí quando o senhor diz assim que os outros reis que vieram tiveram as mesmas oportunidades que o Nabucodonosor e não reconheceram, né? Isso aí mostra para mim, mostra para todos nós que Deus não é fatalista, que são as nossas escolhas que definem o nosso futuro, não é verdade? Perfeito, perfeito. Pronto, Presbítero Otoniel, suas irmãos. considerações finais. Pronto. Eu me despeço também com esse comentário. Aqui eu também quero trazer à memória que quando tratamos dessa lição é importante, como iniciamos aqui falando, e você falou no início, interessante, sobre justamente essas questões do próprio Nabucodonosor, a história, a Bíblia sendo confirmada, inclusive, por artefatos, nas chamadas, que você não citou, mas aqui eu cito, crônicas babilônicas, são artefatos realmente de pedras que existem lá, não só a respeito de Nabucodonosor, que inclusive houve períodos em que algumas pessoas até duvidavam da sua existência, né? Mas como a escritura, de fato, é a palavra de Deus e é a verdade, então os achados demonstram de forma clara como, de fato, aquele homem existiu e como ele tratou também o povo de Judá na época, claramente. E, concluindo também, a lição no final, ela fala justamente a respeito dessa pregação, de anunciar o nome do Senhor, sem medo, sem vergonha, e é um alerta para a juventude de hoje, e nós convocamos a você justamente para se preparar, porque os dias em que vivemos não é como dizemos na linguagem popular, não sei se com dois gritos que você ganha, não. Você tem que estar preparado para todo aquele que pedir a razão de vossa fé. Ou seja, na universidade, no trabalho, seja lá onde for, o Senhor Deus cria a oportunidade. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus criou a oportunidade para Daniel. E Daniel aproveitou-se da oportunidade que o Senhor Deus assim criou. E Daniel estava preparado para aquela oportunidade. Imagina só se Daniel não estivesse preparado. Claro, Deus poderia usar outro e tal, mas era Daniel que Deus queria fazer. Então, é importante você estar preparado, buscar, estudar, não deixar de AEBD, aprender. E é aqui, nesse resumo que fazemos, demonstrando que o Senhor Deus nos deu hoje o Espírito Santo para propagar com mais ousadia, com autoridade e busca em conhecimento, aprenda, e Deus vai lhe usar, seja para quem for, porque Deus ele quer fazer isso e ele quer salvar todos os seres humanos. Muito bem, querido. Só para fechar a curiosidade, se eu disse que eu não citei, eu vou citar um especialista brasileiro, um projetista, foi enviado ao Iraque para dar assessoria temporária a uma firma de construção civil. E ali, como eles fazem construções em locais históricos, quando eles encontram tijolos, artefatos, outras coisas, eles são obrigados a catalogar e tal, e tudo. E, nesse caso, é uma região de brigas, de guerras e tudo. Então, ele foi enviado e ali, no meio dos escombros, ele viu um tijolo com algumas inscrições, diferente de outros tijolos, e ele pediu ao guarda: eu posso ficar com esse artefato de presente, um souvenir? Pode, tudo bem, tal, que não é comum. Então ele pega esse tijolo e envia para um arqueólogo, que é um teólogo, um doutor aqui do Brasil, e a surpresa foi grande quando ele estudou e descobriu que era um tijolo que tinha escrito Nabucodonosor II. Então, essa é a curiosidade. Mas que Deus Interessante. abençoe, né, os irmãos e nos guarde e abençoe a tua aula, abençoe teu ministério, né, tua classe,
com certeza será uma lição rica e nós nos sentimos honrados de estar aqui. Não se esqueça de compartilhar, de curtir e de colocar também, quem sabe, o teu aluno, né, para assistir esse conteúdo suplementar. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.